sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Enquanto isso, eu já vou colocar minha chave aqui já. Hoje é o nosso último dia dessa série. Lembra que Deus falou que seriam 4 semanas, nós estaríamos falando sobre Efatá. Eu não sei se você trouxe a sua foto, eu não sei se você trouxe a sua chave, eu não sei se você trouxe a sua carteira de trabalho. Eu sei de uma coisa, que Deus é Deus de resposta. Então é quando a gente coloca no altar dele que a resposta vem. Eu quero que você pegue aí a sua chave, aquilo que representa algo que Deus está declarando sobre a tua vida, que Deus vai abrir hoje. Que Deus vai abrir hoje sobre a tua vida, ou já está abrindo. Talvez seja a chave de um negócio, talvez seja aí, meu querido, a chave da sua vida espiritual, a porta desse emprego, talvez seja a cura de alguém, talvez seja o milagre sobre aquilo que você está precisando. Pode colocar desse lado aqui também, gente, ó. Esse lado aqui é o mesmo, tá? Pode colocar aqui juntos. Coloca aqui o seu pedido, coloca aqui a sua foto. Coloca aqui para que a gente no final nós vamos ungir, nós vamos orar, queremos abençoar e declarar que o Efatá de Deus vai ser declarado sobre a tua vida. Tu crê nisso? O que é Efatá mesmo, gente? Ela passa, aí tem umas que vem e faz você tomar um caldo. É assim ou não? E aí a gente olha e diz assim, meu Deus, você pensa que é o fim, ela te joga lá embaixo, mas não te mata. O melhor é isso, ela não te mata, ela pode até te rolar na areia. Mas ela vai te colocar, você pode beber uns 2 litros de água de sal, que fica gostoso, aquele gosto na boca, né? Mas deixa eu te falar, você está vivo, sim ou não? Você está vivo? Você está vivo? Você está vivo? Então eu quero te falar, tem muitas ondas para você pular. Agora tem ondas, querido, escute isso, ó. Tem ondas que você não vai pular. Porque tem hora que você olha e ela é maior do que você. Você consegue pular as ondas que são altas? Como é que você faz? Quem aqui é experiente no mar aqui vai saber o que eu estou falando. O que você faz quando a onda vem, que ela é alta? Você mergulha. Você o quê? Mergulha. Então diga para o irmão, tem ondas que a gente não pula, tem ondas que a gente mergulha. Hoje Deus quer que você mergulhe. Você talvez está dizendo, uau, ela vai me afogar. Deus está dizendo, calma, é só você furar ela, entra pelo meio dela, pula nela, entra nela, que o meu nome vai ser glorificado. Você não vai naufragar nesta situação, você não vai naufragar. Deus vai ser a nossa força, a nossa bandeira, Ele será o nosso orientador, querido. Então não fica olhando, vai vir, está vindo, as ondas vão vir. Teve uma onda aí que ultimamente aí um surfista pegou e disse que foi a maior onda do mundo. Eu falei, imaginou, gente, a gente vendo aquela onda vindo, e o cara vai lá e ainda sobe na prancha. Depende da visão e a ótica que você tem em cima daquilo que você está enfrentando. Por isso que é importante a gente entender e pedir a visão do céu. Porque senão a gente olha e vê tempestade como morte. A gente vê tempestade como adversidade e a gente não consegue entender o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Essas adversidades, essas tempestades vão nos ensinar e nós vamos passar por todas elas. Você crê nisso? Eu tenho uma palavra, vou te liberar de novo. Nós vamos passar por todas elas e vamos cantar o hino da vitória. Então diz assim o texto, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Essa ordem foi dada por quem? Jesus deu opção aos discípulos? Ou ele deu ordem? Ele deu ordem, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim também como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, se não dá, por que pereçamos? Se não te dá, por que pereçamos? Aí verso 39. E ele, despertando-se, repreendeu o vento, disse ao mar, acala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele deu ordem ao vento, ele deu ordem à tempestade, ao mar, e o mar se aquietou.
E houve depois que houve a calmaria, o que houve? Bonança. Ei, depois desse vento está chegando bonança. Depois desse vento está chegando a colheita. Depois desse vento está chegando o milagre de Deus. Depois desse vendaval, dessa tempestade, Deus está dizendo: aquieta-te um pouco, vai chegar a resposta de Deus para a sua vida. Verso 40. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, quando o milagre seu acontecer, quando a sua conquista chegar, quando o efatá de Deus for dado sobre a tua vida, você precisa entender que vai acontecer algo. Você vai dizer: é Jesus. Ele acalma vento, Ele aquieta homens, Ele aquieta corações, Ele acalma situações, Ele é Deus que abre porta, Ele é Deus quem faz. Mas eu tenho que crer, porque a ordem foi dada para que possamos entrar nesse barco. Quem deu? Quem deu a ordem? Jesus. Jesus deu a ordem. Você tem certeza que você anda pela ordem dEle? Pela palavra dEle? Pai, então nós estamos aqui para aprender de Ti. Para aprender de Ti, para aprender de Ti. E eu quero pedir ao Senhor: dá-nos entendimento. Abra a nossa visão e o nosso intelecto. E o nosso entendimento espiritual. Para que possamos não só ser ouvintes da palavra, mas praticante daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque as adversidades, Pai, elas nos vêm para fazer acrescentar em nós maturidade. E o Senhor está nos dando maturidade. Senhor, o Senhor não quer meninos. O Senhor não quer pessoas que desistem facilmente. O Senhor não quer pessoas que lutam um contra os outros. Fica tentando achar quem está errado. O Senhor quer pessoas que entendam que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra toda a hoste maligna que tem tentado se levantar contra nós, contra a nossa igreja, contra a nossa vida, contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra as famílias. Pai, nós declaramos e damos uma ordem a esse principado: bata em retirada. Nós temos certeza quem nos chamou, nós temos certeza quem nos colocou nesse barco, nós temos certeza quem está conosco nessa embarcação. O Senhor pode ter cochilado, mas não dorme nem dormita o guarda de Israel. O guarda de Israel está pelejando em nosso favor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho certeza disso, Senhor. Então, nos ajuda, abre os nossos olhos, para que a gente contemple e veja o que o Senhor tem a fazer na nossa vida, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Queridos, esse acontecimento onde Jesus acalma a tempestade vai aparecer em 3 dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas interessante que esse evangelho sinóptico, ele vai aparecer em Mateus, em Marcos e em Lucas. Existem episódios que vão aparecer apenas em um evangelho. Mas existem textos que vão aparecer nos 4 evangelhos. No caso, esse aqui vai aparecer em 3. Aparece em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27. Aparece em Marcos capítulo 4, que nós lemos aí do 35 ao 41. E vai aparecer também no livro de Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. E nós podemos ver que nesse relato, que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas da vida. Eu quero liberar de novo para que você entenda. Deus tem poder para nos dar livramento de todas as tempestades repentinas que possam vir contra nós, nos trazendo segurança. Ele nos dá segurança, e Ele também nos traz paz e nos traz tranquilidade. Eu quero lhe dizer: Deus está contigo no barco. Deus está contigo na tua vida. Deus está contigo, e Ele vai trazer, uma das coisas que Ele vai trazer para nós é tranquilidade, segurança, calmaria. Nós não precisamos ficar agitados, não precisamos ficar nervosos, preocupados. Nós temos que entender que nós temos confiança naquele que nos chamou. Quando eu olho para o texto do Efatá, que nós temos aqui trabalhado, pastor, esse texto tem a ver? Tem. Quando aquele homem que estava lá mudo e não sabia falar e tudo, quando Jesus chega ali naquela aldeia, o que eles fazem com aquele homem? Pega aquele homem e levam até Jesus. Se eles levam até Jesus, Jesus toma ele por onde?
Por onde? Vou dar uma dica. Por onde? Pela mão. Jesus pega aquele homem mudo por onde? Pela mão. Se Jesus pegou ele pela mão, Jesus estava trazendo para ele o quê? Segurança. Ei, não é qualquer um que está seguro na sua mão. Tem alguém que está seguro na sua mão e ele não vai te conduzir para o caminho errado, ele vai te conduzir para o caminho certo. Eu preciso entender que quem segura na minha mão é o Deus Todo-Poderoso. E se eu tenho esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai me guiar no caminho certo. O ministério de Jesus estava crescendo em popularidade. E certo dia, após realizar muitos milagres e ensinar para o povo na região de Cafarnaum, sendo já tarde, Ele convoca os seus discípulos e tira os discípulos da multidão. O interessante é que Ele não leva qualquer um, Ele leva somente os discípulos e dá uma ordem. Aqui não tem escolha, vocês querem ficar ou querem ir comigo? Não, Jesus dá ordem, entre no barco e passemos para o outro lado. A palavra já estava declarando que eles iriam chegar do outro lado. O importante é que a gente muitas vezes não presta atenção naquilo que o Senhor tem falado conosco, porque quando Ele se revela a nós, quando Ele fala conosco, Ele dá a garantia que nós vamos chegar do outro lado. Ele só não fala das adversidades e das tempestades que nós vamos enfrentar no meio do nosso lago, do nosso mar, das nossas adversidades, porque quando você entra com Jesus, você precisa entender, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da nossa vida. Você acha que Deus está errando com você? Você acha que Deus está falhando com você? Você acha que se você ouviu a voz de Deus, foi Deus que te colocou, Deus que colocou você, Deus que está com você? Você acha que Deus vai falhar com você se uma tempestade se levantar? Você precisa entender que no meio das adversidades é quando o efatá de Deus vai ser declarado. Deus vai abrir porta para mim e para você. Deus vai abrir portões para mim e para você. Quando você entender que não é com a minha mão e nem com a sua mão, mas é com o poder da palavra dEle. Eu preciso entender e andar sobre isso. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Se você tem uma palavra sobre a sua vida e você entende que Deus está contigo, ei, os ventos vêm, as tempestades vêm, as adversidades vêm, e a nossa vontade é, tem hora o quê? Eu quero pular do barco, eu quero sair do barco, eu não aguento mais, esse vento está batendo, essas ondas estão vindo sobre mim, isso aqui está me molhando, eu estou sentindo frio, mas deixa eu te falar, isso não é por toda a vida, vai passar. Tem segurança do outro lado. A tempestade que está vindo para mim e para você é para a gente entender que Deus está querendo ver a nossa fé. Ele está do nosso lado para ver se você acredita ou não quem te chamou. Gente, muita gente fala de Deus. Muita gente fala do Evangelho. Muita gente é capaz de falar que tudo vai acontecer. Mas é no meio das adversidades que você conhece os bons crentes. É no meio das lutas. Porque quando você tira lição disso e você entende... Olha aí, já está estralando o negócio aí. Teve crente que já Jesus estava pensando, Jesus está arrebatando aqui já. A irmã já quase pulou ali. Né? Por que isso? Porque a gente precisa entender. Se a gente não compreender o que Deus tem para fazer, queridos, a gente pula do barco. E é engraçado, queridos, que olha só. Por que eu disse para você que é uma das tempestades que nós enfrentamos e vamos enfrentar? Porque cada tempo... Deus nos dá níveis diferentes de tempestades. É ou não é? Quando você começou na sua caminhada, você teve um nível de tempestade. Depois você foi galgando, foi crescendo. E a Bíblia vai dizer assim, ó, que quanto mais é lhe dado, mais lhe será cobrado. Então tem a cobrança, só que Deus também quer ver a nossa confiança nele. Eu te pergunto, por que Jesus foi dormir? Porque ele acreditou que os discípulos entenderam que Jesus estava no barco. Mas tem hora que parece que a gente esquece. Queridos, Jesus então se despediu do povo, entrou no barco e os discípulos seguiram com ele. Conforme o relato de Marcos, os outros barcos também os acompanhavam. Mas de repente, começou a soprar um vento muito forte e uma grande tempestade agitou o mar, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Irmão, alguns aqui já passaram conosco esse vento, essa tempestade. E a gente sabe o que é isso. Estar num barco, aqui no Lago Paranoá, olhar para o céu, tudo normal, e daqui a pouco o tempo muda. E quando você assusta, a onda vem. É a água entrando. E alguns já desesperaram. Porque a gente entende. Nós somos humanos, sim ou não?
Agora, querido, falar de uma coisa, sem você passar, isso aqui eu posso falar com propriedade, porque nós passamos por isso. Tinha umas irmãs aqui toda escovada, toda arrumada, estavam lá bonitas, lá todas arrumadas no barco. Irmão, daqui a pouco estava aparecendo um pintinho molhado. E as irmãs, aleluia, né? Irmão, e a gente segurando, porque o vento era forte. Deixa eu lhe falar, não foi algo assim não, irmão, foi algo assustador. Arrancou, né, pastor? A formatura da intercessão. A intercessão foi fazer formatura no barco, com Jesus dormindo. Eu acho que Jesus estava dormindo naquele dia. Mas, irmão, pensa na prova que nós passamos. Só deu tempo do barco virar e ir em direção à segunda ponte. Ela foi e o vento veio, irmão. E aquele barco sacudiu. Aquele barco a gente viu o tempo de tombar. Mas o que a gente precisa é, nos momentos das adversidades da vida, entender que Deus está conosco. As ondas arrebentavam aqueles barcos. Estavam ali, querido, mas Jesus só dormia. Jesus não estava paralisado. Jesus só está dormindo, talvez. Talvez você possa pensar, Jesus está vendo alguma coisa? Jesus está vendo tudo. Ei, surpreendentemente, enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus dormia na polpa, a parte de trás do barco, sobre uma almofada. Essa almofada talvez era um lugar onde o camarada que guiava o barco ficava ali sentado. Jesus falou, vou tirar uma soneca. E eu te pergunto, por que levantou a tempestade? Jesus acordou? Porque Jesus sabia que ele tinha um controle de tudo. Por que você está preocupado? Por que você está abatido? Por que você está sentido? Por que você não levanta a sua voz em oração? Esse é o único trecho dos evangelhos que descreve que Jesus dormiu. O único. Porque na realidade, Jesus foi orar, quem dormiu foi os discípulos do outro. E aqui a gente precisa entender que na hora que era para eles orarem, para eles estarem atentos, eles foram dormir. Agora aqui Jesus está dizendo, ei, pelo menos ore. Mas na hora que a gente é para orar, a gente fica preocupado e olha para os ventos da vida. Querido, Jesus estava sujeito às limitações humanas. O cansaço devido à intensidade do seu ministério também pode ter esgotado ele fisicamente. E ele falou, vou tirar um cochilo. Tem hora que a gente está cansado, sim ou não? Tem hora que a gente não aguenta o baque da vida. Tem hora que tem gente que olha e diz, como é que você consegue? Como é que você consegue, irmão? Como é que você consegue, no meio dessas lutas, dessas adversidades, você ainda dorme? Irmão, a gente dorme e a gente descansa, porque a gente confia no Senhor. Querido, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é o meu descanso. Eu quero lhe dizer, se alguém está perdendo noite de sono aqui, você vai voltar a dormir em paz. Eu quero declarar, ei, você não vai ter insônia mais não. Eu quero declarar, você não vai ficar acordado mais não. Eu quero dizer que Deus vai trazer descanso para a tua alma, e você vai descansar em Deus, e ver que Deus cuida de você. Você vai ver que quando você descansar, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Quando temos uma consciência clara de quem somos em Cristo, e do propósito de Deus para nossas vidas, conseguimos descansar, mesmo em meio às tempestades da vida. Querido, eu preciso entender. Você precisa entender, quando uma tempestade se levanta, quando uma adversidade se levanta e não foi você que provocou, você precisa saber a senha daquilo que está acontecendo, para que justamente Deus te revele qual é o caminho. Se você estiver desesperado, muitas vezes o desespero nos leva a tomar atitudes errôneas. Muitas vezes, em vez daquele problema que já surgiu, em vez de você resolvê-lo, você faz tomar outras atitudes e causa outros problemas. Já viu que tem gente que ao estar em casa, recebe um telefonema, não sabe nem do que é, mas só porque o telefone tocou de madrugada, ele já vai atendendo, vestindo a roupa, pensando que alguém morreu. Tem gente que só de pensar que o telefone tocou de madrugada, é porque é morte. Querida, a gente tem que tirar alguns sentimentos que cauterizaram na nossa vida, das destruições que nós sofremos no meio da caminhada. Eu sei que muitas coisas não traz boa lembrança, mas você precisa entender que você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que está contigo. Então você precisa ter uma reação diferente de muita gente. Está todo mundo desesperado, mas você está dizendo, tenha calma. Deus está conosco. Deus está na nossa vida.
Deus está no nosso barco. Deus vai vir com resposta. Cutuca alguém e diga: Deus vai vir com resposta para a tua vida. Cutuca essa pessoa aí e diga: Deus vai vir com resposta para a tua vida. Deus tem resposta para você no meio desta tempestade. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, olha o que está escrito em Lucas 8:24, e acordam ele, olha o jeito que acorda: mestre, mestre, vamos morrer. Você acha que esse vamos morrer aqui, mestre, mestre, foi lá, mestre, nós estamos passando por um vento. Você acha que foi assim, calminho? Não. Mestre, vamos morrer. O Evangelho de Marcos traz uma informação, mas que fala sobre os discípulos também, e vai dizer: mestre, não te importa que morramos? Parece que Jesus não estava sabendo de nada. Tem hora, querido, que ele vai agir, mas tem hora que ele vai dormir. Tem hora, querido, que ele vai dizer: chegou a minha hora. E tem hora que ele quer ver o nosso comportamento no meio das adversidades. O vento pode estar sendo soprado, as ondas podem crescer, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu vou repetir: eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus está na minha casa. Eu tenho certeza que Deus está no meu barco. Eu tenho certeza que Deus está na minha vida. Eu tenho certeza que Deus está no meu negócio. Eu tenho certeza que Deus está nos meus sonhos. Eu tenho certeza. Irmão, eu fico imaginando como que o inferno deve ficar endemoniado. Como assim, pastor? Preste atenção. O inimigo tentando lançar ódio, medo, insegurança na tua vida, e você calmo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus vai trazer resposta. Está todo mundo dizendo: a porta se fechou. Você não está vendo que o problema surgiu? Você não está vendo que você tem que agir? Você não está vendo que você tem que colocar a tua mão? E você está dizendo: você está vendo que eu entrei no barco e Jesus entrou comigo? Você está vendo que quando eu entrei no barco, eu não entrei porque eu entrei só, eu entrei porque Jesus entrou primeiro. E quando Jesus entrou comigo, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra para dizer para você: aquieta o teu coração. O Senhor é Deus de resposta. O Senhor é Deus de resposta. E Ele vai trazer resposta no meio dessa tempestade. O que eu não posso é cruzar os meus braços e ficar colocando maluquice na cabeça de Deus. Vou morrer. Vai morrer não, meu querido. Quantas lutas eu e você já passamos? Quantas te mataram? Tem gente aqui como eu, já deve ter passado diversas lutas. Diversas. Tem coisa, irmão, que a gente olha e diz assim: é o fim, não tem resposta. Eu gosto de um texto que está lá em Naum, capítulo 1, verso número 3. No meio da tormenta, ei, guarde essa, no meio da tormenta, no olho do furacão, Deus abre uma porta. Quando você pensa, é o fim, Deus está dizendo: estou abrindo a porta para tu sair do meio da tormenta e o meu nome ser glorificado. Você está, uau, a tormenta passa e o nome do Senhor é exaltado. A tormenta vai embora e o nome do Senhor é glorificado. Quando aqueles discípulos falam, aqui tem um tom de reclamação e acusação. Quando os discípulos falam: o senhor não está vendo? Nós vamos morrer. Tem hora que a gente já aparece para Jesus reclamando. Por que está acontecendo? Por causa disso, e isso, e aquilo. E se a gente não tiver sabedoria, a gente peca aqui com os nossos lábios. Esses lábios aqui são terríveis. E se a gente não tomar cuidado, tem gente que ainda vem para fermentar determinadas coisas no nosso coração, na nossa vida, e jogam determinadas coisas. Querido, você tem que entender quem te prometeu, quem falou que vai fazer. Não pode ter dúvida no teu coração. Ei, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu estou declarando: vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Eu não vou entrar no barco, eu já estou no barco. E Jesus não vai entrar no barco, Jesus já está no barco comigo. E se Jesus está no barco comigo, o nome dele vai ser glorificado. Eu preciso entender isso, eu preciso ter confiança, porque senão as minhas emoções são abaladas. Eu vou ficar abatido por causa das situações que eu estou vendo, da tempestade que eu estou enfrentando. Queridos, os discípulos estavam tomados pelo medo e pela ansiedade. A falta de confiança em Jesus os levou ao desespero. O mais difícil que tem é ver crente desesperado. Querido, parece que você não convive com Jesus. Eu pergunto para você, se você for ler aqui, o próprio Marcos, capítulo 4,
vai falar aqui sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, e aí Jesus vai apaziguar a tempestade. Vai ver os títulos anteriores. O que Jesus faz? Jesus levanta os discípulos, mas Jesus também conduz a caminhada. Você precisa entender, Jesus não te chamou por acaso, Ele te chamou porque Ele tem algo na sua vida. E é isso que é importante. Não pode ter o desespero, pode ter, irmão, a preocupação. Muita gente fica preocupada. Preocupa ou não preocupa? Sim ou não? Preocupação tem, mas também tem confiança. Porque, Senhor, eu posso estar aqui. Os ventos são contrários. Mas eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor não vai me deixar enganado. O Senhor não vai me deixar confuso. O Senhor não vai me deixar desesperado. Eu sei que o Teu nome vai ser glorificado. E o que eu quero é contar o hino da vitória. Cantar o hino da vitória. Muitas vezes, quando somos atingidos por uma tempestade na vida, a nossa confiança, irmão, quer abalar. A nossa confiança abala. E a tendência dela é ter questionamento. Não te importas comigo? Não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo as injustiças? Não está vendo aí a situação? O Senhor não vai agir? O Senhor não vai operar? Olha, o Senhor não está vendo nada não. Quando isso acontece, é importante lembrarmos que o Senhor está no controle de tudo. E tudo que está acontecendo pode estar contribuindo para o nosso bem, mesmo no momento em que nós não entendemos nada. Talvez você vai dizer assim, mas para o meu bem, pastor, se isso está me massacrando. Queridos, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas cooperam. E eu preciso entender o que está cooperando na minha vida. Jesus então se levantou. E quando ele é aclamado ali para ter o socorro, Jesus se levanta. Mas não se levanta porque os discípulos querem. Ele se levanta porque entende que era a hora. Então Jesus se levanta, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E eu te pergunto, o mar se aquietou? O vento cessou? Hã? Então ele disse naquela hora, efatá. Ei vento, efatá para a tua vida. Abra aí o caminho porque o barco vai passar. Ei vento, tempestade, aquieta-te. Porque o meu povo que está no barco comigo vai chegar do outro lado e o meu nome vai ser glorificado. Eu preciso entender que o que está precisando de Deus e em mim é o meu acreditar nele, que o efatá de Deus também vai vir sobre a minha vida. O que isso quer dizer, pastor? A ordem que Jesus deu, a tempestade gerou uma ação imediata. Querido, quantas pessoas Jesus liberou a palavra e foi ser curado depois? Mas quantas pessoas também ele liberou a palavra e foi curado imediatamente? Hã? Tem gente que você vai receber o milagre, pode ser que amanhã, mas tem gente que agora, que Deus está dizendo, vento, aquieta-te. Tempestade, cessa. Quem sabe nesse momento, você está ouvindo isso e está dizendo, será que alguma coisa está acontecendo? E Deus está dizendo assim, no mundo espiritual, eu já mandei os demônios, os principados, as potestades, se aquietarem, porque nós vamos passar com o nosso barco. A nossa embarcação vai adiante e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque depois que o vento se cessou, depois que a tempestade cessou, o que veio, gente? Você está preparado para a bonança? Você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida? Ei, querido, tem hora que eu vou ter que falar assim, ó, fique quieto, cala a boca e deixa Deus operar. Aprenda a pelo menos confiar. Viva o milagre de Deus. Gente, deixa eu lhe falar uma coisa. É lindo ou não é quando alguém vem aqui na frente e conta um testemunho de milagre? Sim ou não? Só que a gente gosta dos testemunhos dos outros. Mas quando Deus está nos dando a oportunidade de viver o milagre, nós não queremos. A tempestade vem, você já começa a questionar, por que isso? Por que eu estou enfrentando isso? Coitadinho de mim, Deus. E Deus está dizendo, ei, tu não quer viver milagre? Você não quer viver o sobrenatural? Como é que você vai poder falar que eu opero na tua vida? Você carrega tanto tempo o meu nome, e hoje você está dizendo que qualquer ventinho que vem está querendo te abalar? Você tem que aprender no meio do vendaval, cantar o hino da vitória. Ei, eu preciso aprender, exaltar o nome daquele que é Senhor da minha vida. Ei, alguém poderia pensar então, que a calmaria repentina e o vento tranquilo não pode ser bênção de Deus. É também.
Mas deixa eu lhe falar, lembra de um momento que o profeta está lá, e a Bíblia diz que vem o vento, vem o trovão, mas Jesus não está no vento e nem está no trovão? Tem hora que até na calmaria também Deus opera. A gente precisa entender que Deus sabe como trabalhar. O problema é que nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Jesus é o Criador do universo. E naturalmente pode controlar as forças da natureza, como também pode controlar os demônios. Querido, levante a sua mão direita comigo. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita comigo. Levantou? Eu vou pedir agora a você, fica de pé. Escute algo. Escute algo. Está com a mão levantada? Escute. Com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos erros, Deus te deu autoridade. Com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos erros, você ainda tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Você não tem noção como o inimigo tem que recuar quando você levanta a sua mão. Com todas as suas fraquezas e falhas, como a minha também, quando você levanta a mão, o diabo, opa. Por quê? Porque ele sabe que se você souber o poder que você tem, não tem demônio que vai ficar de pé. Não tem demônio que vai ficar cirandando na tua vida, na tua casa e na tua família. Deixa eu lhe falar, é porque talvez você está olhando para você e dizendo, quem sou eu, coitadinha? E Deus está dizendo, você é propriedade minha, exclusiva minha, sacerdote meu. Ei, você é alguém que tem autoridade. Com todas as nossas fragilidades, o Senhor está te dando autoridade hoje para dizer ao inferno, Satanás, bate em retirada, recua hoje dos meus negócios, recua hoje dos meus sonhos, recua hoje do meu barco, recua hoje da minha família, recua hoje da minha conta bancária, recua hoje da minha saúde, recua hoje da vida do meu filho, recua hoje, eu quero declarar, Satanás, você não tem poder, você não tem poder. O problema é o seguinte, querido, quem tinha que ter medo era ele, quem está tendo medo somos nós. Parece que você não vive com Jesus, parece que você não tem Jesus. O diabo, ele estremece. E a Bíblia vai dizer que se ele entrou por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Querido, não é no nome do Arley, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Calabai. Decabachuri calamanás. Deus está dizendo, eu estou te dando autoridade, eu estou te devolvendo autoridade. Sabe por que aqueles discípulos não entenderam? Porque eles não conheceram a identidade que tinham ainda. Jesus estava provando eles para que eles pudessem conhecer a identidade que eles tinham. E Deus está te dando uma autoridade de filho de Deus, uma autoridade que você vai botar esse sentimento de depressão, esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de derrota que tem tentado vir contra a tua vida, para correr hoje. Ei, na autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro, levanta a sua mão e começa a dizer para a tua casa, começa a dizer para os teus filhos, começa a dizer para a tua vida, começa a dizer, Senhor, eu não aceito, não é meu filho, não é a minha casa, não é fulano, não é ciclano, é o principado e a potestade que está tentando contra a nossa vida, contra a nossa família, contra nós, contra a igreja. Eu declaro a principados e potestades, batem em retirada hoje, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu me levanto agora com autoridade, assim como disse Davi, ei, circunciso, você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim, para que você entenda mais ainda, olha aqui com a mão levantada, não cansa não, irmão, não cansa não, escute, ó, quando Davi olha para o gigante, por que ele chama o gigante de incircunciso? Sabe o que se chama incircuncidado? Quem não tem aliança. Ele olhou para o exército, ele olhou para o gigante e disse, ei, você não tem aliança, mas eu tenho. Você vem a mim
com espadas e com lanças, mas eu tenho a unção, eu carrego a herança de filho. Eu vou dizer para você, gigante, você pode ser gigante, mas eu carrego a promessa de Deus na minha vida. Alabai, rebai, andequiaçore, calabai. O inimigo precisa recuar, porque o incircunciso não tem aliança. E eu estou falando com quem tem aliança aqui, e quem tem aliança, ei, essa tempestade vai cessar hoje, esse vento vai cessar hoje, essa situação vai acabar hoje na tua vida. E eu quero declarar, o Senhor está te dando autoridade hoje. Você vai ungir o seu lar, você vai ungir a sua família, você vai ungir o seu trabalho, você vai ungir o seu negócio, você vai declarar a falência do inferno. Isso é para quem, pastor? Para quem tem aliança. Eu pergunto, você tem aliança? Você tem aliança? Você tem aliança? Então eu quero declarar, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sente mais 2 minutos. Pode ficar aqui já. Que bom que vocês subiram. Eu quero falar 4 coisas para encerrar. Escute. Se você quiser anotar, preste atenção. Quando nós temos conhecimento e consistência na vida e na obra do Senhor, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que a vida nos oferece. Nós precisamos ter o quê? Maturidade. Você não vai ver ninguém se esperneando. Quem se esperneia é criança. Quem dá birra é criança. Nós não vamos dar birra. Nós vamos ter maturidade e controle para vencer. Mas a primeira coisa que eu preciso entender, primeira coisa, as tempestades da vida são inevitáveis. Não é porque eu sou feio, ou porque eu sou magro, ou porque eu sou gordo, ou porque eu sou belo. Não é porque eu sou cheiroso, ou porque eu sou arrumado. Todo mundo vai passar pelas adversidades. A diferença é como eu vou enfrentá-las. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida também nos atingem. Fala para mim aqui, quem não enfrenta luta, levante a mão. Quem nunca passou uma luta, na sua vida só é bonança. Meu Deus. Olha para o lado, irmão. Porque talvez você está achando que é só você que passa luta. Tem gente que quando a gente chega perto dele, ele já diz, pastor, não quero nem falar. É luta. Porque tem irmãos, não sei se sabe a historinha da irmã, quando o pastor chegava perto dela, e aí irmã, paz? E ela, na luta. Aí no outro dia, paz irmã, na luta. Tem gente, irmão, que ele já tem cara de luta. Tem gente que a gente quer fugir dele, porque tudo que você vai falar com ele está na luta. Meu Deus, você tem que mudar, irmão. As lutas é para quem amadurece. Então, eu preciso entender, as tempestades da vida são inevitáveis. Sim ou não? Você passa luta no seu trabalho? Na sua casa? Na rua? Tem dia que você sai em paz, põe um louvor no carro, é ou não é? Vem um camarada lá, um filho de Deus, filho da mula de Balaão, e te fecha. Aí você olha e você diz, não é crente não, meu Deus. Aí dá vontade de falar assim, vai filho, encontrar com Jezabel, né? Aí você fala, não posso falar isso não, porque eu sou servo de Deus. É ou não é? Ainda você tem que ter palavra de bênção. A pessoa faz as coisas que você ainda tem que ter, porque são inevitáveis. Segunda coisa, as tempestades da vida são imprevisíveis. Ei, são imprevisíveis. As tempestades chegam de súbito, inesperadamente. Ela não vai te avisar. Fulano, Chico, tô chegando aí, hein? Rosângela, se prepara, semana que vem, tô chegando, vai vir um pacote para você. Vento e tempestade. Aí você se preparava, sim ou não? É ou não é? Só que elas, queridos, são imprevisíveis. Quando que vai chegar? Aquele dia que você sai alegre, feliz, achando que está tudo dando certo, aí você sai. Naquele dia, ela bate na tua porta. A luta chega e você fala, não, eu não vim preparado para isso. E tem isso? E tem essa que eu não vim preparado para isso? Elas são imprevisíveis, mas tem um segredo, ela vai te trazer milagre.
Eu vou repetir, ela vai te trazer milagre. Por trás de todas as lutas tem milagre. Eu já ensinei isso aqui, Romanos capítulo 5, verso de número 3 em diante, vai dizer isso, ó. Não somente isso, mas nos alegramos. Onde? Nas tribulações. Sabendo que as tribulações produzem... Abra aí, querida, a sua Bíblia para você anotar o que a tribulação vai produzir em você e em mim. Tem coisas que elas vão gerar em nós, por isso que a gente não pode deixar ela embora. Abra aí Romanos capítulo 5, verso 3. Ei, nos alegramos porque a tribulação produz... Não somente isso, mas também nos alegramos com a tribulação, sabendo que a tribulação produz... Ei, você está agitado? Está agitado? Quanto mais agitado você tiver, mais tribulação Jesus vai mandar. Quanto mais nervosinho você tiver, mais tribulação Jesus vai mandar. Por quê, pastor? Porque Ele tem que dar para nós. Você vai ser paciente. Quem olhar para você vai dizer, é você mesmo. Você vai dizer, quem te viu, quem te vê, sou eu mesmo, né, Kézia? Jesus está trabalhando na minha vida, né, Vaza? Jesus vai dando paciência para nós. A gente olha, meu Deus, fizeram cada coisa. Você? Porque Jesus me deu o vento. Jesus colocou a tempestade, ela é imprevisível. Aí depois, muda por favor, verso de número 4. O que ela, além da paciência, ela também produz? A paciência vai produzir em você o quê? Experiência. Tu vai ficando experiente. Tem determinada luta que chega pra gente, que a gente olha, já treme nas bases. Meu Deus, não vou dar conta. Não é assim? Aí depois você já vai ficando experiente. Tem luta que chega, bate na porta, você já diz, entra meu filho, entra. Aí a luta entra, como assim entra? Já estou experiente, já sei como te vencer. Pode entrar, meu querido. Aqui não tem espaço para você não, você vai sair rapidinho, porque o que você veio deixar eu vou levar. Você só não vai ficar na minha casa. Eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem através da experiência. Eu já estou ficando experiente. Tem gente que você vai falar com ele, irmão, ele é PhD em deserto. Já viu? Tem gente que é PhD em deserto. Tem gente que fez faculdade de Harvard, porque ele já passou tanto deserto na vida que você vai falar com ele. Pode falar, minha irmã. Vou tirar de letra. Você olha assim, uau, como é que é? Porque, gente, experiência. E quem tem experiência em Deus é paciente e além disso tem experiência. Fala para você com convicção, creia, o Senhor é contigo. É ou não é? Aí o próximo, além de ser também trazer a paciência e experiência, a experiência vai trazer para você o quê? Irmão, você fica mais crente. É ou não é? Aí está tudo se acabando, tu diz, se eu estiver em frente ao mar, eu vou clamar e algo vai acontecer. Não vai me roubar, não vai atrapalhar o que Deus tem na minha vida, não vai roubar o que o Senhor tem para fazer na minha história. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que o Senhor tem a minha vitória. Terminando, querido, as tempestades da vida são inadministráveis. Eita, quase falei em línguas. Você fica pensando assim, eu vou administrá-las. Não tem jeito, querido. Não é algo que eu administro. Com a sua experiência que você vai vivendo, a gente vai quebrando as caras. Tem umas que era para a gente vencer fácil. Tem umas coisas que surgem. Você olha, depois você fala, meu Deus, como é que eu fui imaturo nisso aqui? Como é que eu não tive sabedoria? Tem coisas que é tão fácil, a gente faz uma tempestade, gente. Tem coisas que é uma luta que chegou, você olha, em vez de você falar, meu Deus, por que você não me deu sabedoria que Deus disse que você não teve paciência? Você não tem experiência, porque tem luta, irmão, que a gente passa. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Tem coisas que você olha e você fala, não, você nunca bateu um carro, quando bate você fica desesperado, treme, a pessoa desce. Você muitas vezes está certo, o outro está errado e o outro te engana ainda. Aí você fala, meu Deus, por que você faz isso? Porque não tem experiência. Agora, querido, você precisa entender, ela não é administrada por você. Tem alguém que no meio do dilúvio, ele construiu o barco. Você pode ter construído o barco, mas o leme está nas mãos dele. Ei, no meio desse dilúvio, tem alguém que está conduzindo a nossa vida. Tem alguém que vai nos levar para o lugar seguro. Para onde que a arca de Noé foi parar, gente? Ela parou embaixo ou parou em cima? Parou no Monte Ararat. Você já pesquisou o que é Monte Ararat?
Você já reparou que depois do dilúvio, Deus para ele e estabelece ele num lugar de segurança? O teu dilúvio não vai acabar em lugares baixos. O teu dilúvio vai parar em lugares altos. Agora, aquele mar aonde o povo sofreu, se você não sabe, Israel é tão tremendo que você fica olhando. O Mar Morto é 480 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto. O Jordão, aonde tem aqui, aonde você vai ver aqui que tem o Mar da Galileia, que é o mesmo Mar de Tiberíades, é 213 metros abaixo do nível do mar. Como é que o mar não invade, gente? Tem umas coisas que você olhando assim, pela física, pela biologia, você vai olhar e vai dizer, como assim? Como é que o mar não invade? Você é muito mais baixo. Mas não é você que controla, quem controla é Deus. Quem controla é o Senhor. E a última coisa, toda tempestade da nossa vida, ela é pedagógica. Por que pedagógica, pastor? Porque ela tem algo para nos ensinar. A pedagogia sempre vai vir para nos ensinar. E se você não tirar sabedoria, deixa eu te falar, vai vir outra. Se você não aprender nessa, ela vai mandar outra, para ver se você aprende a lição. O aluno que estuda na escola, não entendeu a matéria, reprovou naquela matéria, o que vai acontecer com ele no final do ano? Então, tem gente aí que está repetindo de ano e não está entendendo porque que não está passando. Aí não entende porque que está na mesma prova, todo ano. E Deus está dizendo, eu estou te dando paciência. Não quero não, eu sou assim. Vai ter que ir para a olaria de Jeová. Ele vai ter que dar uma amassadinha no vaso, moldar o vaso. Só que ele não quebra o vaso que se quebra na sua mão. Mas quando a gente deixa ele nos moldar, o legal, sabe o que é? Porque quem coloca a mão é ele. Todas as digitais dele vai ficar em nós. E ele vai nos moldando da forma certa, para que a gente deixe ele trabalhar em nós. Então, queridos, o ensinamento é para a gente aprender. E eu quero pedir hoje, antes de nós nos colocarmos de pé, coloca a mão assim na sua fronte. E diga assim, Senhor, me ensina. No meio das tempestades, no meio das lutas, eu sei que eu preciso aprender. Tem lições que eu preciso tirar. E muitas vezes, eu estou agindo pelo meu coração, e não pelo teu espírito. Eu não quero te inquietar. Eu quero confiar no Senhor. Eu tenho que adorar o teu nome. Eu tenho que exaltar o teu nome. Senhor, eu tenho que confiar mais em ti. Eu tenho que esperar mais em ti. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o efatá de Deus vai vir sobre a minha vida. Eu sei que o abra-te do Senhor vai vir sobre mim. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me domina. Tira toda a agitação do meu coração. Quantas dívidas eu fiz por empolgação, por querer resolver um problema que eu não esperei em ti. Quantos problemas eu gerei, porque eu não tive sabedoria de no momento pedir a direção do Senhor. Quantas situações eu agi por impulso, falei por impulso, porque o Senhor não permitiu com que, ou melhor, eu não permiti com que o Senhor me ajudasse. Eu já fui agindo, Senhor, achando que eu sabia, que eu conhecia. Quantas situações, Pai, eu gerei no meio da minha caminhada, porque eu não estou sendo paciente, eu não estou esperando no Senhor. Pai, tira toda a ansiedade de mim, tira toda a ansiedade do meu coração, tira toda a inquietude de mim, Senhor. Me ajuda a ouvir mais e falar menos. Me ajuda, Senhor, a perdoar mais. Me ajuda, Senhor, a ter o ouvido para ouvir e a boca para falar no tempo certo. E se talvez, quem sabe, nem falar. Porque o que eu preciso, Pai, é vencer as minhas lutas, vencer a mim mesmo. Porque eu tenho certeza que o abrir do Senhor sobre a minha vida vai acontecer, que o mover do Senhor vai acontecer. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje, nesse último dia dessa série, para dizer, Pai, para mim, que o Senhor está trabalhando em mim. Pai, o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está trabalhando na minha vida. Eu não posso mais jogar fora
as bênçãos que o Senhor tem gerado na minha vida. Eu não posso mais desperdiçar as coisas que o Senhor tem para me entregar. E eu coloco diante do teu altar hoje, Senhor, a minha vida, a minha mente, o meu coração, os meus lábios. Me ajuda a frear os meus lábios. Senhor, eu quero dizer como disse Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, toca no meu. Toca com a tenaz dos meus lábios. Toca, Pai, nos meus lábios. Toca em mim, Senhor. Eu não posso continuar da mesma forma. Eu preciso mudar o meu comportamento. Senhor, tem coisas que eu sei que está frustrando os teus planos em mim. Senhor, não é inimigo, não é adversário, não é penina, sou eu, Pai. Tudo depende de como eu me comporto. E o meu comportamento vai fazer o abrir do Senhor, o efatá do Senhor ser declarado sobre a minha vida. Pai, aquele homem era mudo, mas ele confiou no Senhor. O Senhor segurou nas mãos dele. Eu preciso confiar no Senhor. Eu não posso tirar as minhas mãos, largar as minhas mãos do Senhor. Pai, eu te peço hoje, segura nas nossas mãos. Segura nas minhas mãos. Não me deixe agir mais pelo impulso e nem pelo meu coração. O teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, eu convido agora, Pai, domina todos os meus sentidos, visão, paladar, olfato, domina, Pai, tato, todos eles, que todos os meus órgãos de sentidos venham ser dominados por Ti, que a minha visão seja a visão do Senhor, que o meu tocar seja o tocar do Senhor, que o meu falar seja o falar do Senhor, que o meu ouvir seja um ouvir purificado, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu sei que eu vou vencer, e eu vou vencer na força do Senhor, porque é o Senhor que me capacita, em nome de Jesus.